Fala, galera, muito boa tarde. Estamos aqui com a ilustre presença de Jônia Pedrosa, CEO da Super RH, e vamos ter o privilégio de ouvir a sua história, a sua trajetória e entender um pouquinho do seu trabalho de gestão de pessoas, de recrutamento e seleção, da importância disso para as empresas. Jônia, nos conta sua história. Eu sou cristã, né? Sou esposa, mãe de 2 filhos. Não sou natural de Petrolina, sou de Recife juntamente com minha família. E cheguei a Petrolina fugindo com a família da cidade grande, né? Do movimento, daquela agonia de cidade grande. Cheguei aqui criança, me criei em Petrolina, sou apaixonada por essa cidade. E foi aqui que eu iniciei minha carreira profissional. Não comecei no RH e não tive a formação inicial em RH. Né? Eu tive o primeiro contato com o RH quando eu estava na faculdade ainda de Ciências Contábeis. Na época, o RH era muito tradicional, era muito ligado ao departamento pessoal, né? Folha de ponto, folha de pagamento. Confundia muito, né? Exato. RH, até hoje. Até né? hoje, algumas empresas, infelizmente, confundem, né? Principalmente aqui na região, já está abrindo essa consciência, principalmente da importância do RH. Então, eu tive esse primeiro contato quando eu estava na faculdade ainda e me apaixonei pela área, apesar de que o contato mesmo com o RH era pouco. Então, eu trabalhei numa construtora na época e trabalhei em algumas fazendas aqui e casei e fui morar na Bahia. Trabalhei no Sebrae, né, na Bahia, em outras empresas, inclusive em cargo de liderança. E, por um problema pessoal, eu retornei para a Petrolina depois de 10 anos, procurando, né, oportunidade profissional para um recomeço de uma história, né, tanto pessoal quanto profissional. E eu não imaginava o empreendedorismo, de forma nenhuma. Até porque eu não tinha sido empreendedora até então. Só para entender, quando você trabalhou lá na Bahia, era nessa parte de recursos humanos já? Trabalhei, não diretamente. Eu trabalhei mais na área administrativa, fazia algumas coisas de recursos humanos, como recrutamento e seleção, né, alguns treinamentos, mas não era diretamente na área, não tinha a nomenclatura de nenhum profissional de recursos humanos. Sim. E tive esse contato, né, voltei para a Petrolina e eu procurava, né, recolocação profissional. E eu não imaginava de forma nenhuma o empreendedorismo. Até que eu comecei a despertar novamente, né, para o RH e comecei a pesquisar muito sobre o assunto. E as pessoas começaram a me sugerir por que eu não trabalhava na área. E tinha criado um Instagram, foi a partir da rede social, tanto do LinkedIn quanto do Instagram, começando divulgando vagas, né, e postando dicas que as pessoas viram um potencial que eu não enxergava. E as coisas foram surgindo, né, de forma natural. E Deus é perfeito, né? Ele já tinha um plano traçado para mim, onde realmente não imaginava. E os próprios clientes chegavam e me cobravam as soluções em RH. Ah, eu pensei que você trabalhava com recrutamento e seleção. Eu pensei que você trabalhava com treinamento. E 2 clientes me chamaram a atenção, e são clientes grandes, e estão até hoje conosco. O primeiro cliente, ele disse, eu vim atrás de um serviço que você ainda não oferece. Vá, busque conhecimento e eu quero lhe contratar. Então foi o inverso. Vamos recapitulando aqui. Você primeiro criou o Instagram com o intuito de divulgar vagas, sei lá, de mais, sem nenhuma intenção de empreender. Do Instagram que você decidiu empreender. Na realidade, Francisco, eu tinha a vontade, né, de fazer alguma coisa na área. E comecei a divulgar vagas, mas eu não tinha exatamente o que é que eu ia fazer. Certo. Eu busquei parceiros, busquei sócios, só que as pessoas queriam que eu estivesse à frente do trabalho, enfim, da atividade, só que eu não me sentia capaz. E, pelo incentivo dos próprios clientes, eu fui atrás de conhecimento. O serviço de consultoria, ele exige que você tenha uma qualificação maior. Você precisa ter um resultado expressivo. Você precisa ter aquele compromisso com o seu cliente. Então, no momento, eu não me sentia capaz. Mas as pessoas acreditavam em mim, sabiam que eu tinha potencial, né? Já tinha trabalhado na área, já tinha um certo conhecimento, mas, para me sentir muito mais segura, eu fui atrás de conhecimento e as coisas foram acontecendo de forma natural. Entendi. Então, hoje, né, a minha empresa ela concorre com outras empresas, né, no mesmo patamar, tanto de conhecimento quanto de clientes, né, de empresas grandes, e a gente tem expandido para outras localidades. Hoje a gente oferece serviços de forma online, então nós trabalhamos com recrutamento e seleção, treinamento, diagnóstico organizacional, avaliação de desempenho, pesquisa de clima,
análise Tem civil todo um comportamental, leque de sim, serviço tem todo dentro um da leque de parte de recursos serviço, humanos. exato. Perfeito. E as coisas foram acontecendo. Eu não criei um plano e eu vou oferecer esse serviço. Entendi. As coisas foram acontecendo de forma natural e eu fui me preparando para oferecer o melhor para o cliente. Perfeito. Você falou um ponto interessante que eu acho que a grande maioria das pessoas que querem empreender acaba se prendendo a isso. Você, em um determinado momento, tinha a ideia, né, tinha o desejo, Sim. mas não se sentia preparada. Exato. E aí muita gente acaba não fazendo, dando o primeiro passo justamente por não se sentir preparado. Qual foi o momento que na sua cabeça você disse assim, eu vou sentar preparado mesmo, ou você disse, não, vou buscar conhecimento, e chegou um momento que você disse, não, já estou preparada. Como é que foi esse momento? Quando um cliente chegou para mim, cliente grande inclusive, né, que já fechou vários serviços, diversos serviços, disse, eu quero você. Eu quero a prestação do seu serviço, porque quando eram serviços maiores, eu fazia parceria e colocava uma pessoa na minha frente, Entendi. porque eu não me sentia preparado tecnicamente. Aham. E foi quando ele sentou comigo e disse, por que você não está à frente? Eu quero o seu trabalho. E foi aí que eu realmente vi que eu tinha capacidade e as coisas foram acontecendo. Talvez esse cliente fez você sair ali da zona de conforto. Né? Exato. O empreendedorismo, tipo, o empreendedorismo traz isso, né? A pessoa sai da zona de conforto, procura se preparar, começa a perceber realmente o mercado, como ele tem agido, e é o caminho, realmente é esse. Você se preparar para as coisas. Você falou outro ponto bem importante, que eu ouvi isso quando eu estava começando no escritório. Sim. Que parcerias é extremamente importante. E muita gente acaba não entendendo isso, principalmente quem está começando, né? Mas a parceria, às vezes, ela demora, inclusive, para dar um retorno. Sim. Quantas vezes eu sentei com pessoas aqui, cara, eu tenho isso aqui, você tem isso, vamos fazer uma parceria? Vamos. Esfriava, sumia, acabava. Sim. Não rolava serviço para mim, não rolava Sim. serviço para ele. E depois, sei lá, 1 ano depois, 2 anos depois, a gente se encontrava. Eita, tem um negócio ali que é interessante para você. Então, assim, uma sementinha que foi plantada lá atrás e que passou um tempo para poder germinar. E aí eu acho que, eu imaginei que você, nesse primeiro momento, estava confiando e confortável nas parcerias. Sim. E aí, tipo, eu vendo, mas eu não entrego, mas eu tenho que entregue. E aí esse cliente forçou você a ir para a linha de frente. Exato. Você já falou isso para ele? Não, eu tive 2, né, que foram bem marcantes. Um eu já falei, realmente, e ele chegou a se emocionar. Não esperava, né, porque eu nunca tinha contado, e a Super RH vai fazer 5 anos já, então foi no início da história, e ele se surpreendeu, né, numa visita, e eu pude contar isso, e o outro ainda não sabe. Acho que devo realmente procurar para contar a história, porque faz parte do início, né, da Super RH, e foi um incentivo que eu tive muito grande, que realmente essa pessoa não sabe. Depois você encaminha o podcast para ele lá, e você diz, estava falando de você ali. Sim, com certeza. E aí me conte, e aí hoje você estruturou o negócio, hoje você já tem uma equipe, e aí você trabalha muito com a parte de recrutamento e seleção, e tem outros serviços, como você falou. Qual é o carro-chefe hoje da Super RH? Qual é o serviço mais procurado? Qual é o serviço hoje que as empresas demandam mais da Super RH e de Júnior? Sim, a gente começou muito pequeno, eu comecei na sala, né, da casa da minha mãe, e transformei um limão numa limonada, na realidade. Então, hoje, o carro-chefe da Super RH é recrutamento e seleção e RH externo. Perfeito. Então, a pandemia, por incrível que pareça, que foi ruim para muita gente, nos proporcionou um crescimento, porque a gente, né, foi tirando esse preconceito das pessoas que o virtual não dava certo. Então, pôde oferecer serviço não para apenas empresários daqui da região, empresas da região, mas também pessoas de fora. Então, nos proporcionou um crescimento. Então, hoje o carro-chefe é realmente recrutamento e seleção e RH externo, apesar de a gente oferecer também outros serviços. Entendi. Explica um pouco como é que funciona o RH externo. Eu acho que é um termo pouco trabalhado ainda, né? Sim. Eu estou falando isso porque eu lido muito com empresários. Sim. E pouquíssimas empresas, a gente tem aí algumas centenas de clientes e pouquíssimas empresas, eu lhe garanto, que tem um RH. Exato. Aqui. Infelizmente, essa é uma realidade. Qual a importância hoje de se ter um RH? E essa possibilidade do RH externo, qual é o principal objetivo? É você proporcionar, por exemplo, ao cara que é pequenininho ali e não pode ter uma profissional de RH no quadro, mas ele terceiriza. Qual é o principal objetivo disso? Como é que você consegue As pessoas, hoje, né, o empreendedor ele já está observando que a virada de chave é você conhecer de pessoas. Perfeito. Então,
Tem empresas que elas não têm um RH, um setor de RH estruturado dentro da sua empresa. Ou por uma questão de cultura, que acha que não está no momento ainda, né, ou por uma questão financeira realmente. Então, esse serviço é uma terceirização, né, de um setor. Como é que acontece isso? Ele está contratando uma empresa de RH, onde a gente oferece, né, dentro do escopo de um projeto, alguns serviços mais simples, de certa forma, como recrutamento e seleção, treinamento, diagnóstico organizacional, avaliação de resultados, para que ele alavanque, né, o seu negócio com a percepção de alguém que é especialista na área. Então, ele não vai ter apenas um profissional de RH, ele vai ter uma equipe que está ali disponibilizada para oferecer o melhor. Entendi. Então, a gente começa alinhando realmente a expectativa do cliente, porque nem sempre ele vem com a concepção certa, né, com a visão certa. Às vezes, ele acha que a solução do problema dele é apenas um treinamento. Ou apenas um processo de recrutamento e seleção, porque ele não foi assertivo na seleção anterior. Mas a gente precisa identificar quais são os gargalos dele, né, e montar um plano de ação e trabalhar em cima disso. Então, a gente faz esse alinhamento e começa realmente pelo diagnóstico para a gente saber onde a gente vai trilhar e orientar o cliente com relação a isso, fazendo esse serviço que ele não faz porque ele não tem o setor de RH estruturado. Entendi. Ou não tem o setor de RH. Entendi. E aí, o cliente que contrata esse setor hoje, o RH externo, ele vai ter Jônia cuidando do RH da empresa dele. E uma equipe. Olha aí, tá vendo? E uma equipe. É uma possibilidade de ter um nome de peso aí à frente desse trabalho. Sim. E a parte de recrutamento e seleção, Jônia? Imagino eu que hoje deve estar um desafio absurdo. Sim. Até porque a gente tem sentido isso aqui, esse desafio. E a gente tem trocado experiências com outros colegas que também são empresários. A gente tem aí a chamada geração Z, né, que tem sido desafiada, e a gente tem que reaprender a lidar com esses novos profissionais. Fala um pouco para a gente sobre isso. Como é que... Recrutamento e seleção é o gargalo da maioria das empresas. E é, de certa forma, um gargalo para as empresas também, né, que trabalham com RH, as consultorias de RH. Porque houve uma mudança de pensamento, né, de mentalidade das pessoas de alguns anos para cá, e principalmente aquelas que são da geração Z, né, como você bem falou, que são pessoas que são mais novas, né, que estão no mercado, mas que não têm a responsabilidade que pessoas mais velhas, como eu e você, né, teríamos de construir uma carreira. Né? As pessoas antigamente queriam entrar nas empresas, tinham estabilidade, e as pessoas tinham orgulho de mostrar a carteira profissional. Passei 5 anos, 10 anos, era um orgulho para um pai de família mostrar, né, para a sua família isso. Hoje, não mais. Então, a gente lida com essa situação pelos dois lados. Porque as pessoas, de certa forma, não é que não querem trabalhar, as pessoas não querem se manter dentro das empresas e não querem se qualificar para a vaga. Então, o mercado está cada vez mais exigente. Ele procura pessoas com a competência técnica, né, e também com um comportamento que esteja alinhado com a cultura da empresa. Então, o processo de recrutamento estruturado ele vem justamente para sanar isso. Então, a gente observa não só a competência técnica. Né? Antigamente, para as pessoas que são aqui de Petrolina, a pessoa pedia uma indicação a alguém e dava certo. Ou a pessoa que estava procurando recolocação profissional ia lá na Cuca. Eu fiz muito isso no início. Ia lá na Cuca, comprava um formulário de currículo, né, preenchia ali, entregando nas empresas e dava certo. Não o currículo, mas a indicação. E dava muito certo. Mas hoje percebe-se que precisa, além de seguir um processo, né, usar técnicas para que a pessoa seja colocada no lugar certo da forma certa. Então, observar através do perfil comportamental é uma das técnicas que a gente utiliza. É comunicador, é executor, é planejador, é analista. Por exemplo, um perfil analista é uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais ligada a detalhes. Então, é uma pessoa que talvez se dedicaria mais ou teria um resultado mais expressivo dentro do escritório, mexendo com planilhas, mexendo apenas com computador, sem exigir uma comunicação maior que o perfil comunicador traz. Então, a gente se baseia em 3 pilares, além do perfil comportamental. Né? A técnica, que não deixa de ser importante, o comportamento, né, que hoje não é Jônia que fala, mas estudos comprovam isso. Aos 4 cantos. Se demite muito mais por comportamento do que pela técnica, né? A gente precisa estudar isso. Pela técnica e demite pelo comportamento. Exato. A gente precisa ver isso, avaliar isso. Inclusive pedir referência, observar, né, através da técnica como é o comportamento da pessoa, como foi o comportamento em
experiências anteriores. E a última é o fit cultural. O que seria isso? O candidato ele precisa ter o propósito alinhado com o propósito da empresa. Jônia, não entendi. Eu gosto de exemplificar para ficar mais fácil. Digamos que o candidato ele é uma pessoa que não é religiosa. E ele vai trabalhar numa empresa familiar onde os donos, né, a cultura vem do dono. Então, os donos são pessoas evangélicas ou católicas, enfim, são cristãs. Então, lá se existe uma cultura, né, de todas as manhãs fazer uma oração, um período da semana, enfim, ter algo religioso. Então, isso vai, talvez, durante um tempo, ele vai aceitar isso, mas pode ser que seja algo constrangedor. Talvez comece a incomodar. Comece a incomodar. E ele não vai se sentir bem naquele ambiente e não vai entregar um resultado, não vai ter uma produtividade, né, por conta dessa situação que a empresa espera. Então, por isso que a gente precisa avaliar realmente se o propósito da empresa está alinhado com o propósito do candidato. Entendi. Então, as características de valores, né, de propósito estão realmente alinhadas? Se sim, ok. É mais um aspecto que a gente vai observar para que ele seja um bom candidato. Entendi. A gente via um movimento, e eu já vi várias pessoas, vários empresários falando, que em função do avanço da tecnologia, acaba tendo uma tendência de contratar pessoas mais jovens hoje em dia. E aí eu já estou começando a ver a conversa inversa. Sim. Né? Assim, não, a turma mais jovem está um pouco mais complicada. Isso palavras, tô repetindo palavras que eu escutei de empreendedores. E aí eu estou preferindo pegar uma turma mais madura. Você acha que vai haver uma mudança no mercado em relação a isso? Ou você acha que a tendência, de fato, é os empresários aprenderem a lidar com esse novo desafio? É um desafio e grande. Exemplificando sobre o que é a geração Z que eu falei anteriormente, né? São pessoas que nasceram de 1995 a 2000. 95. Exato. Então, a mentalidade dessas pessoas é que elas têm mais urgência das coisas. Então, elas querem uma aceleração de carreira mais rápido, ser promovida mais rápido, ter um resultado mais rápido. Dificilmente elas são mais imediatistas. Então, elas não passam mais, por exemplo, de 2 anos dentro da empresa. Então, os empresários estão percebendo a necessidade de observar as características e como reter esses talentos dentro da empresa. Então, tem os dois lados, né? São pessoas que estão mais ligadas à tecnologia, então, dependendo da vaga, há uma exigência maior, uma procura maior por candidatos que atendam essa necessidade, mas para o cargo de gestão, ainda as empresas valorizam pessoas mais velhas devido à responsabilidade que essas pessoas geralmente têm. E geralmente o que eu tenho observado é que a geração Z, eles também estão meio que fugindo de cargo de liderança. Sim. Né? Tipo, o cara está preferindo muito mais ali isso coisas que eu já li, focando muito mais na qualidade de vida do que no crescimento. Diferente, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, 18 anos, eu queria crescer na empresa. Sim. Eu passei 6 anos na primeira empresa que eu trabalhei e eu queria crescer. E os desafios que chegavam, eu abraçava. Eu nunca disse que não consigo ou não estou preparado. Eu lembro que no meu primeiro emprego eu fui convidado a liderar um setor que tinha 160 pessoas. Foi o último setor que eu passei por essa empresa. Então, assim, para mim foi um grande desafio numa área que eu nunca imaginei que eu iria trabalhar e deu certo. Hoje em dia, já teve situações aqui de eu chegar para uma pessoa e dizer assim, eu quero lhe colocar como líder de tal setor. E a pessoa disse, não, eu não quero. Não, mas eu estou atrelando a um aumento salarial. A pessoa disse, não, eu não quero, eu estou satisfeita aqui onde eu estou. E para mim isso foi um pouco estranho, porque eu não tinha esse perfil. E aí a gente precisa atender duas coisas, entender. Primeiro que as pessoas são diferentes, isso é fato, né? E está tudo certo. Sim. E segundo que é uma tendência dessa nova realidade, né? Então, os empresários eles têm que hoje entender e aprender como lidar com isso, né? Por que isso acontece? Né? A geração Z ela está preocupada não em fazer carreira, mas no presente. Então, ela quer se sentir bem dentro da atividade que ela faz. Então, por isso que eles são imediatistas, né, para esse tipo de atividade. E o empresário precisa entender isso para reter esse talento. Entendi. Jônia, e aí, hoje, esse trabalho de RH externo é muito focado em ajudar o empresário a entender melhor e reter esse talento? Sim, também. Então, um dos serviços que a gente oferece dentro do projeto de RH externo é recrutamento e seleção. Então, a gente oferece uma quantidade limitada de vagas, né,
O serviço é pago por mensalidade, o que traz um conforto maior para quem nos contrata. E é um dos serviços que a gente oferece realmente, é recrutamento e seleção, porque, como eu te disse anteriormente, é o principal gargalo aí das empresas de ter dificuldade de contratar e a pessoa não continuar dentro das empresas. Eu tenho falado sobre isso, principalmente com clientes nossos, que ainda fica naquela de contratar pessoas que é um parente de um amigo, não sei quem, que está precisando de um emprego e sem nenhuma avaliação, né, dos comportamentos, das qualidades da pessoa, e acha que vai botar lá e vai resolver o problema. E a gente acaba sentindo essa dificuldade na gestão da empresa por ter pessoas despreparadas assumindo essas funções. Nada contra contratar parente, Sim. mas desde que o principal atributo não seja o fato de ser parente, e sim a competência da pessoa. E hoje, como contador, eu posso afirmar que esse custo dessa rotatividade ele é altíssimo nas empresas. E chega a causar, muitas vezes, uma grande dificuldade de fluxo de caixa, porque você contratou errado, pagou X meses de salário para aquela pessoa, identificou que ela é errada, aquela pessoa, inclusive, provavelmente lhe causou algum prejuízo. Você tem que fazer uma demissão, paga a rescisão, paga tudo. Depois você vai ter que investir em um novo processo seletivo para treinar outra pessoa. Então, muitas vezes é um custo que as pessoas acabam não visualizando porque ele enxerga ali o custo da rescisão. Mas tem uma série de custos envolvidos no processo que não é desembolsado de imediato e ele acaba não enxergando. Então, o que a gente tem visto é a necessidade, a importância. E o bacana que você falou agora é essa situação do RH externo, que a empresa pequena agora também pode ter esse trabalho. Sim. A questão de contratar pessoas por indicação ou contratar parentes. Eu costumo dizer nas consultorias, né, ou na administração de treinamentos, que a gente não pode contratar quem a gente não pode demitir. Então, é preciso realmente observar, né, com técnicas, se aquele candidato está apto para aquela vaga. Sim. Então, quando você contrata por indicação, você tem a responsabilidade de manter a pessoa naquela empresa ou, se é parente, de manter naquela empresa, o que acaba não sendo legal com relação aos resultados da empresa. E com relação ao recrutamento, né, que acaba sendo o gargalo por conta dos custos, né, contratar é caro. Então, às vezes, o empresário não coloca na ponta do lápis esse índice de turnover, né, que é o índice de rotatividade dentro das empresas. Então, eles, não, tudo bem, eu vou contratar aqui, eu boto o meu gerente para fazer o processo de recrutamento e seleção e está tudo bem. Mas as pessoas entram e saem das empresas e ele tem um custo muito alto por conta disso. Fora que a marca empregadora, ela fica ruim, né, perante o mercado. Sim. Então, as pessoas... Toda hora o cliente vai lá, tem uma pessoa diferente atendendo ele. Exato. Tanto o cliente percebe que há um problema ali de gestão, né, daquela pessoa que está oferecendo o serviço ou o produto, quanto as pessoas que queriam talvez se candidatar à vaga dentro daquela empresa. Então, ouve-se muito, né, no mercado, eu não quero trabalhar, porque ali ninguém fica. Né? Há uma rotatividade, alguma coisa está errada ali ninguém fica. Então, são coisas que talvez seriam fáceis de resolver, né, através de uma contratação de uma empresa terceirizada de RH, que é especialista no assunto, né, em vez de você estar se desgastando, gastando o seu tempo, sua energia em algo que você vê que não está dando certo, porque você quer economizar, mas se você for colocar na ponta do lápis, você vai economizar muito mais, né, contratando um serviço externo e sem quebrar a cabeça. Agora, você falou um detalhe aí que me fez pensar que o inverso também é extremamente importante. Por exemplo, da mesma forma que tem empresas que têm essa fama de que ninguém fica ali, sim, tem empresas que têm a fama de que ali é igual ser funcionário público, você não demite ninguém. Sim. E eu acho que isso tem um grande problema, sim, porque eu já presenciei empresas grandes, inclusive, funcionários que estão ali totalmente desalinhados com o objetivo da empresa, com a cultura da empresa, mas o empresário tem aquela, não, é um pai de família ou alguém que precisa, deixa aí, vamos mudar de setor, vamos fazer um teste. Como é que você enxerga isso aí também? A gestão está doente da mesma forma. Não é porque as pessoas não saem da empresa que ela esteja sadia. O fato das pessoas não desenvolverem, né, não crescerem dentro da empresa, não mostrarem um crescimento, há um problema também de gestão. Então, as organizações, né, as empresas precisam enxergar isso, que elas precisam desenvolver os colaboradores. Então, se o seu colaborador está passando muito tempo ali
e ele está sempre na mesma função, né, não desenvolvendo, ou não mostrando um resultado mais expressivo, há um problema de gestão. Tem algo errado também, Tem algo né? errado. Então, precisa ser estudado, né, e precisa ser cuidado com relação a isso. Perfeito, perfeito. Isso é interessante, que a gente é muito comum. A gente vê. Eu participei de uma reunião recentemente de uma empresa grande aqui, que é cliente nosso, e os próprios funcionários estavam se queixando da gestão nesse sentido de que, já tem funcionário no meu setor que não funcionou, e eu cheguei para a diretoria e disse, não está funcionando. A diretoria não demitiu, a diretoria colocou essa pessoa para outro setor. Sim. Chegou no outro setor, a pessoa também não funcionou. Sim. E aí fica essa situação de tentando achar um lugar para aquela pessoa. E aí eu acho que, aí partindo para o lado da gestão, e aí a gente tem que ser muito, muito mais racional, tem que ser muito mais agir pela razão e não pela emoção. Sim. Porque a empresa, ela não é uma prefeitura, vamos dizer Sim. assim, ou um lugar que eu esteja ali fazendo uma caridade. Sim. A empresa, ela tem que dar lucro. Sim. A empresa, ela tem que ser eficiente, ela tem que atender bem os processos. E se eu tenho um funcionário que não está atendendo, eu não tenho que ficar ajudando ele. Até porque eu acho que ajudando no sentido de que o procedimento, eu já dei a oportunidade de ter contratado. Sim. Se não está funcionando, a gente tem que trocar. É isso mesmo o entendimento? Você acha que... Precisa haver um equilíbrio, Francisco. Não precisa haver uma cobrança excessiva por resultado. Claro. Mas precisa ter uma humanização mais. Sua equipe precisa entregar o resultado que você espera. Isso. Então, a empresa não é uma repartição pública, não é um agenciamento de caridade. Então, se você contrata alguém, se um colaborador está dentro da sua empresa, então, existe uma descrição de cargo, né? Ali tudo muito desenvolvido para que ele entregue aquela meta e a empresa prospere. Então, é por isso que os números, a gente trata de RH estratégico, os números eles precisam ser avaliados, né? RH não é festinha, bater palma e comemorar aniversário. A gente precisa avaliar os números também. Então, se o seu colaborador ele não está te entregando resultado, eu costumo dizer assim, a gente contrata devagar, mas demite rápido, até Perfeito. porque ele pode contaminar a tua equipe. Sim. Então, primeiro, a importância do feedback. Você chama para uma conversa, aponta para ele os pontos, né, que ele não está dando resultado. Não deu resultado, chama uma outra vez. Da terceira vez, né, é realmente demissão. Então, por isso que o feedback, exato. Por isso que o feedback ele precisa ser estruturado, ele precisa ter um motivo do porquê você está dando para o colaborador, para que ele entenda realmente, não só o porquê você está dando aquele feedback, mas que você, como gestor, você mostre os caminhos para que ele entregue realmente uma produtividade que a empresa espera. Por isso, a importância da clareza para os colaboradores, do treinamento, para que ele não saia da subjetividade. Eu preciso entender o que a empresa espera de mim. Eu preciso entender quais são as minhas atividades aqui na empresa. Eu preciso entender qual o propósito da empresa, até onde eu posso chegar, para que o resultado ele seja concreto. Enquanto ele estiver na subjetividade, as coisas não vão acontecer. Então, uma simples descrição de cargo, que as pessoas, os gestores não se atentam para isso, pode resolver um problema de chegar ao final do mês e um colaborador não entregar uma meta. E você está cobrando, está reclamando, porque você não bate meta, porque você não bate meta. E ele não sabe exatamente qual a meta bater, é só um número, mas para ele chegar naquele número, o que é que ele precisa fazer? Quais são os passos que ele precisa trilhar? Então isso precisa ser avaliado, né, e ser direcionado. E tanto o gestor, né, a liderança, quanto o colaborador precisa desse acompanhamento que nós, né, como empresa de RH, nós fazemos. Pode acontecer também desse funcionário não estar entregando a meta, por exemplo, por ele ter um perfil comportamental diferente do que aquela vaga exige? Exato. Por exemplo, tem o método DISC, que é muito conhecido, Sim. que a gente faz essa avaliação. Isso é feito também a gente utiliza análise de perfil comportamental tanto na base, que é no processo de recrutamento e seleção, para que a pessoa já entre, né, se adequando para a vaga, ocupando o lugar certo, as funções certas, né, reagindo da forma correta como a vaga exige, quanto para os colaboradores que não tiveram oportunidade de fazer essa análise de perfil comportamental quando eles entraram na empresa, porque a empresa não tinha investido no momento ou não tinha esse conhecimento. Então, às vezes, né, precisa de uma alocação de setor, né, uma mudança daquele colaborador para outro setor, para que ele entregue um resultado melhor, ou que ele trabalhe algumas competências que
por conta da limitação do perfil comportamental, ele tem, então precisa desenvolver algumas habilidades. Isso pode ser desenvolvido Exato, também. pode ser desenvolvido tanto dentro das empresas como num treinamento externo, enfim. Então, uma trilha de liderança, por exemplo. Então, ele precisa ter clareza de quais habilidades ele já tem, ele pode potencializar e quais são as limitações dele, né? As habilidades que ele ainda não tem, mas que ele pode desenvolver. Perfeito, entendi. Então, é extremamente importante, e as pessoas precisam se atentar para isso, né, de ter um RH dentro da empresa. Seja terceirizado ou seja dentro, que eu falo, ter um RH na empresa. Né? Porque a empresa ela é feita de pessoas. Sim. Né? Os funcionários são pessoas, clientes são pessoas. Né? Então, se a gente não conhecer, né? Tem até uma frase bem conhecida, que se você não conhece de pessoa, você não entende de negócio. Né? Então, eu acho que hoje está muito mais acessível. Eu acho que, inclusive, a pandemia ajudou nisso. Você falou da pandemia que acho que acelerou muito as coisas. Sim. Muita empresa cresceu. A gente cresceu em torno de 80% só em 2020. A gente saiu para o home office com uma estrutura e retornamos com outra. Sim. Com o dobro da equipe, com 80% a mais de clientes, enfim. E ali foi, apesar dos pesares, mas profissionalmente falando, foi um ano fantástico para a gente. Talvez o ano que a gente mais cresceu em toda a história. E aí eu tive uma situação, justamente por não ter o RH, que em 2021 foi um absurdo de dificuldade. Por quê? Porque entraram várias pessoas, a gente não tinha o RH, a gente não tinha processos definidos e as pessoas começaram a bater cabeça. Né? Então, mostra a importância do RH dentro da gestão do negócio, quando você precisa orientar o que é que você quer de cada colaborador, você precisa identificar qual é o perfil comportamental dele para ver se ele está de acordo com a vaga. Então, isso as pessoas precisam entender melhor para saber como aplicar isso no seu negócio. Aí eu lhe pergunto, a Super RH ela tem um diferencial nessa gestão, nessa implantação desse processo? Como é que funciona isso? Muitos empresários eles têm uma visão errada. Inclusive, essa semana, eu fiz uma reunião com uma pessoa, né, e ela disse, não, eu não vou contratar um RH porque eu tenho poucos colaboradores na empresa. Então, nem tenho rotatividade, não contrato ninguém. Então, são essas duas visões erradas. Uma que minha empresa é muito pequena, eu não preciso de um RH. E a outra que é ligar o RH apenas ao processo de recrutamento e seleção. Perfeito. Então, a gente vem com um diferencial aí para o mercado, que é mostrar o resultado e avaliar qual é a necessidade do cliente. E de forma personalizada, cada organização ela tem uma necessidade, ela tem um gargalo, isso precisa ser estudado. Eu não posso entregar um projeto pronto para A, B e C. Né? Cada organização ela tem uma necessidade diferente. Isso precisa ser investigado, montado um plano de ação. Muito personalizado, né? Muito personalizado. E isso tem feito um diferencial muito grande para a gente, né, com relação aos concorrentes, porque a gente procura realmente identificar quais são esses gargalos e trabalha em cima deles. Então, o processo é muito mais assertivo do que outras entregas de outras empresas, por exemplo. Entendi. Jônia, tem um número assim específico a partir de tantos funcionários, é interessante ter o RH, ou, sei lá, tem um número mínimo ali para as pessoas entenderem o momento certo de ter isso? Eu tenho um cliente que tem um funcionário e já nos contrata, mas, pelo menos, se você puder se organizar financeiramente, se você tiver acima de 5 colaboradores, começa a, pelo menos, se planejar para que você contrate realmente, né, esse serviço terceirizado. Porque se você investir em pessoas, sua empresa tende a crescer, seu cliente vai perceber isso, vai te dar retorno e é resultado garantido, tanto no faturamento, né? Empresas são pessoas. Então, se você tiver uma equipe engajada, satisfeita, produzida, com um clima organizacional bom, treinada, vai dar resultado. Então, mas para isso você precisa investir. As coisas não acontecem de uma hora para outra ou de uma forma mágica, não há receita de bolo. Precisa haver uma preparação de um profissional, né, que está por trás, que no caso somos nós, como RH externo, para que a coisa aconteça. É interessante você falar porque muitos empresários, muitas pessoas têm a visão de que o funcionário ele só se motiva com salário. Sim. Na verdade, eu acho que há um tempo atrás isso era o principal fator. Sim. Mas essa geração Z também tem trazido mudança nesse aspecto, né? Como é que funciona isso? Exato. As empresas precisam perceber que elas também são candidatas. E assim, a gente tem tentado trabalhar isso na cabeça dos clientes, né? Que não é porque aquele candidato está fora do mercado de trabalho que ele vai aceitar qualquer coisa.
Então, tanto durante o processo de recrutamento e seleção, a vaga precisa ser, né, Bem detalhado, bem precisa ser bem detalhada, apresentado, exato, né? atrativa, né, para aquele candidato, né, porque outras empresas estão com vagas abertas, então ele acaba escolhendo qual é a vaga melhor, né, não só pelo salário, mas muitas vezes pela localidade da empresa, muitas vezes pela segurança dele passar lá muito tempo, pelo clima organizacional, principalmente. Não, lá é um clima legal, as pessoas trabalham em harmonia, né, não tem problema de relacionamento. Então, as pessoas precisam enxergar isso, né? Não é o salário que mantém hoje as pessoas na empresa. É o bem-estar, é a possibilidade de crescimento, sabe? É o reconhecimento, a valorização. Isso tudo tem que ser colocado em jogo e precisa ser despertado nessa consciência do empreendedor. Eu tive um chefe que ele dizia o seguinte: não, se você quiser ir embora, pode ir. Eu abro uma fila aí, eu abro um processo seletivo, tem uma fila, eu vou ali no saque, tem centenas de pessoas querendo sua vaga. Então, meio que era, né, intimado muito nesse sentido. E a gente vê, Joana, isso que você falou aí, que as pessoas também hoje escolhem também as empresas, né? E a gente vê, por outro lado, que tem aí, sei lá, 10 milhões de pessoas desempregadas. Por que existem essas duas extremidades? É um pouco confuso Sim. isso. Explica para as pessoas como é que... Há uma questão, sem querer falar de política, né, mas há uma questão estrutural, que não é apenas do processo de recrutamento e seleção do mercado, mas muitas pessoas, principalmente para vagas operacionais, elas procuram o conforto, né, o mais fácil. Então, se eu recebo, por exemplo, um benefício do governo, então eu me acomodo ali porque ali me sustenta a minha família, então não estou muito atrás de preocupações. Então eu estou muito confortável ali e acabou-se. Não estou muito atrás. Sem falar de política, mas vamos ser direto. O Sim. Bolsa Família. Porque Exato. a gente não está falando de nenhum candidato, nenhum político, porque passou vários e se mantém. Sim. Então, o Bolsa Família, eu acho que ele é importante. Tem muita gente que, de fato, ajuda muita gente, mas ele tem atrapalhado um pouco o mercado. As pessoas, de certa forma, não querem, e aí eu digo experiências que eu já senti, não querem o emprego, preferem perder o emprego do que perder o Bolsa Família. Tem sentido isso? Eu tive até uma curiosidade de pesquisar o número de pessoas que buscam recolocação profissional, né, no estado de Pernambuco e as pessoas que estão recebem Bolsa Família. Então, o número é equivalente. Então, algo errado está aí. Entendi. Então, provavelmente, essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho estão por quê? Será que estão só porque estão com a necessidade de emprego ou será porque elas se acomodaram nisso, porque tem alguma coisa que prende a ela ali ao confortável, né? Ali me sustenta e sustenta minha família, eu não preciso mais ralar, acordar cedo, trabalhar, ter a preocupação, ter o estresse. Então, isso é algo que precisa realmente ser estudado. Acho que reestruturado, né? Acho que é importante. Exato. Mas que é algo mais... tem que ser pensado melhor. Muito mais além do que as empresas de RH, mas que os empreendedores já têm sentado, têm investigado e têm procurado ver quais são as oportunidades para atrair talentos e reter os talentos. Então, voltando à geração Z, que a gente já falou, né, que hoje as pessoas contratam muito mais essa geração jovem, realmente. O que é que eu faço, o que é que eu ofereço para essa geração, para que eles continuem aqui? É o bem-estar, é a segurança, é a oportunidade de crescimento, é um conforto tecnológico, um conforto realmente de estrutura física. Então, o que é que eu posso oferecer para reter? Então, eu vou oferecer, fora o salário, vou oferecer um benefício, uma folga ao mês, uma folga no aniversário, uma cesta básica, um passeio em família, uma viagem. Que muitas vezes nem tem um custo alto. Exato, que a política de benefícios, né, de antigamente, oferecia só o salário ou um plano odontológico, um plano de saúde, mas que por isso que é a importância de entender o perfil comportamental. Então, e também ouvir o colaborador. O que é que para você seria significativo? Então, para mim, chamado hoje salário emocional, exato. né? Então, para mim, significativo seria uma viagem, né? Se eu atingir uma meta, ok, eu vou viajar ali com minha esposa ou com meu esposo e eu estou satisfeita com isso. E, às vezes, voltando à questão de ver os números, às vezes a empresa investe muito menos do que se oferecer uma promoção, ou oferecer um valor por meta. Muito mais barato. Exato. Né? Então, são coisas que são simples, mas que os empreendedores não têm essa clareza. Então, a gente entra, né, como empresa de RH, como consultoria de RH, para orientar eles no que fazer para entregar isso para o colaborador e ter um resultado melhor.
Jônia, uma curiosidade. Eu lembro que há um tempo atrás a gente fazia algumas postagens, teve alguma coisa que foi em conjunto com você. Quando eu marcava a Super RH, o primeiro post que eu marquei Super RH bombou de eita, meu Instagram tá bombando. Depois caiu a ficha que eu tinha marcado Super RH, que tinha, na época, acho que tinha 50, 60 mil seguidores. E acredito que isso é extremamente importante para o teu negócio, porque você consegue ter uma abrangência maior de divulgação da vaga, né? E, naturalmente, aparecem mais candidatos. Sim. Isso tem mudado? Tem reduzido a quantidade de candidatos e, consequentemente, o engajamento do Instagram também? Ou como é que está isso hoje? Hoje a gente tem um alcance muito grande na rede social. E, inclusive, a rede social nos fez crescer, né? Nos fez com que as empresas nos enxergassem com potencial, né? E nos contratassem. Então, facilita muito esse alcance para trazer candidatos e a gente possa escolher entre vários candidatos. Então, faz uma triagem, a avaliação, mas realmente isso facilita muito o nosso trabalho. E nos proporciona também chegar, né, de forma geográfica a outras cidades, a outras regiões, né? Que, se fosse há um tempo atrás, sem a internet, sem a rede social, a gente não conseguiria. Entendi. Então, nós crescemos realmente graças à rede social. Inclusive, é meio curioso que algumas pessoas começaram, né, a imitar, de certa forma, as nossas estratégias. Isso no início me incomodava, mas hoje me traz felicidade, porque eu sei que eu estou trilhando o caminho, certo. Exatamente. Eu acho que é uma coisa que isso é muito... A gente, às vezes, por falta de sabedoria, se chateia, de fato. Mas realmente é motivo de felicidade, porque você sabe que você está inspirando outras pessoas. Sim. E, sem dúvida, a gente tem isso frequentemente. Então, por exemplo, eu lembro que quando a gente fundou a Controle em 2016, quase que nenhum escritório tinha rede social. Sim. Quem tinha, não tinha um trabalho efetivo. A gente começou esse trabalho hoje, praticamente todo mundo... A primeira coisa que ele faz antes de abrir a empresa é o Instagram. Sim. Né? Então, já está muito comum isso. E várias outras coisas que a gente percebe que a gente, às vezes, faz, traz uma ideia e muita gente copia e está tudo certo. Sim. Faz parte, significa dizer que a gente está, de certa forma, sendo visto, sendo observado, de certa forma está se destacando. Trabalhar a nossa mentalidade empreendedora, né? Se está sendo copiada, porque realmente está no caminho certo, a tua estratégia está sendo legal. Né? E isso aumenta a responsabilidade, porque você tem que subir a régua. Sim, exato. Você tem que criar, você tem que inovar. Nos você tem que força a sair da zona de conforto, sabe? A buscar conhecimento, a traçar novas estratégias, a pensar em sair daqui, sei lá, enfim, ter um resultado melhor para o meu cliente, né? Perceber o que é que o concorrente entrega que eu não entrego ainda e eu entregar de uma forma mais expressiva, enfim. Que legal. E você, falando em zona de conforto, a gente tem um sentimento que as pessoas, como a gente já falou aqui, voltando um pouco, com certos benefícios, acaba se confortando ali e acaba não buscando. Quando a gente vê que tem um número aí de X milhões de pessoas desempregadas. Sim. E empresas, por outro lado, buscando profissionais e não encontram, você acha... Isso é um sentimento meu, Sim. que eu tenho percebido, e eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. Você acha que, dentre essas pessoas que estão buscando oportunidade, está faltando uma busca por qualificação, está faltando um pouco de sair um pouquinho da zona de conforto, dizer, opa, eu preciso aprender, eu preciso melhorar, eu preciso fazer um curso. A gente fala em curso, mas o desempregado não tem condição de investir. Mas tem muita plataforma de curso grátis na internet. Sim. Você acha que falta isso hoje um pouco nas pessoas? Infelizmente, muitas pessoas não buscam por crescimento, né, profissional ou qualificação profissional. Então, investe muito pouco no estudo. Né? Poucas graduações, poucos cursos técnicos, ou simplesmente um curso que você entra numa plataforma ali, faz um curso de 3 horas, 5 horas, e você vai obter um conhecimento que vai te dar resultado. Sim, né? Nas suas atividades. Então, hoje, não existe mais desculpa para você não estudar. Então, existem plataformas gratuitas que você pode acessar no conforto do seu lar, onde você estiver, online, né? De acordo com o seu tempo, e você vai fazer aquele curso ali e vai conseguir um melhor preparo. Então, pergunta, com certeza, no processo de recrutamento e seleção, o que é que você, como candidato, tem feito para investir no seu crescimento profissional. Você tem feito um curso atualmente, um curso nos 3 últimos meses, e muitos candidatos, né, dizem assim, não, eu não tenho tido tempo. Não, porque eu terminei a faculdade há pouco tempo. Não, eu terminei uma pós-graduação. Opa!
algo errado aí. Acho que é uma falta de prioridade. Né? E outra coisa também, as pessoas hoje não têm a cultura de ler, né, de procurar conhecimento realmente. Isso tem sido muito difícil porque o mercado ele tem sido cada vez mais exigente, mas os candidatos eles não têm acompanhado essa exigência. Então, a qualificação tem sido cada vez mais difícil. Então, encontrar um bom profissional com esses 3 pilares, competência técnica, comportamental e fitocultural, tem sido um desafio muito grande. E, às vezes, né, muitas vezes, a gente esbarra na competência técnica porque ele parou no tempo, ele não quer se qualificar. É até uma pessoa que se comunica bem, né, que teve uma formação adequada, mas a empresa espera um pouco mais pela hierarquia da vaga, né, pela necessidade. E ele não se atenta que ele precisa realmente estudar. Isso vem principalmente de pessoas mais velhas. Aí eu tive boas experiências em empresas grandes, né, tive cargos bons, mas eu parei no tempo, eu me acomodei àquilo ali. Ele acaba entendendo, achando que já sabe tudo. E que não exato. precisa. E o mercado ele está em constante mudança. Então, profissional, seja você é um estagiário ou você que se candidata a um cargo de gestão, você precisa, é fato, buscar conhecimento. E sempre. Você não é porque você fez um curso que você vai parar ali. É desenvolvimento contínuo. Perfeito. E isso, hoje, esse desenvolvimento é importante, eu acho que deixar claro que ele tem que ser do dono da empresa, porque eu conheço muitos empresários também que meio que parou no tempo ali. Sim. Ele começou, eu costumo dizer que ele era um comerciante. O que é o comerciante? Comprar e vender. A bodeguinha ali começou a comprar e vender. E aí essa bodega cresceu. Ele já tem uma equipe, ele já tem, né, uma estrutura, mas ele continua com a mentalidade ali de comerciante. Ele não enxerga que ele é um empresário e, naturalmente, ele tem que sair ali de certas operações, muito do operacional ali, para ir para uma parte de gestão. Então, eu não sei se você sente isso, que eu acho que a pessoa que vai buscar uma assessoria de RH, de certa forma, ele já está um pouco mais... Mas a gente tem visto muito isso. Não sei se você já se deparou com isso. Quando a equipe acerta, o mérito é da equipe. Quando a equipe erra, né, o problema está no gestor. Então, infelizmente, muitas vezes o problema realmente da empresa é você, empresário, é você, líder. Então, eu terceirizo, né, como gestor, muitas vezes essa culpa. Porque eu não consigo ter um resultado, eu não consigo alavancar minhas vendas, meu faturamento está caindo. E você, como empresário, como gestor, o que é que você tem investido em você para que você melhore sua gestão? Você tem feito um treinamento de liderança? Você tem, saído daqui, por exemplo, para buscar conhecimento fora? Ou entrado numa plataforma ali no horário de seu almoço para buscar conhecimento? Ou contratado uma consultoria? O que é que você tem feito para você, enquanto líder, melhorar? Então, é muito mais fácil terceirizar a culpa. Mas, eu preciso parar e trabalhar essa consciência como empreendedor. Porque o pilar é o dono da empresa, com certeza. Então, se você, como empreendedor, como empresário, não se qualifica, a tua empresa não anda. Ou se ela tem um resultado ainda, mas ela estagna. Uma vez uma pessoa me disse um negócio bem interessante, estava falando sobre você sair, de fato, para ir buscar conhecimento. Eu faço mentorias, Sim. eu vou para fora fazer cursos, faço aqui, faço na internet, faço em todo lugar. Porque eu acho que o mercado ele está se transformando o tempo inteiro. Na contabilidade não é diferente. Ontem, você tem ideia, eu estava fazendo experiência para trabalhar o ChatGPT dentro da contabilidade. Então, ou seja, a gente utilizar a inteligência artificial para nos ajudar no dia a dia. E aí teve um empresário que disse, não, mas eu não posso sair do meu negócio por 3 dias, não. E aí eu vi uma pessoa falar um negócio bem interessante que disse, se você tem uma empresa há, sei lá, 3, 4, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e você não pode sair do teu negócio há 20 dias, você não tem uma equipe. Aí ele usou um termo que eu achei bem interessante. Você tem um bando de sequestradores que você paga eles mensalmente. Sim. Porque assim, e aí a culpa não é da equipe também. Eu entendo que a culpa é do empresário. Ele tem que entender que ele tem que confiar nas pessoas. Só que não é só simplesmente eu fui com a cara da pessoa e confio nela e tá tudo certo. É criar processos para isso, que dê a ele essa tranquilidade. E aí eles acabam tendo muita dificuldade porque acha que o negócio só funciona com ele. Não sei se você já teve experiências assim, mas eu acho que deve ser bem desafiador para o seu trabalho. Né? Vamos trazer o seu exemplo, né? O exemplo da Controller aí como padrão, como exemplo realmente para
quem está nos ouvindo, nos assistindo. Então, eu tenho uma formação inicial em contabilidade, então eu sei exatamente os passos que você trilhou. Então, você tem se destacado no mercado, porque você tem qualificado sua equipe e tem buscado conhecimento. Então, a ideia de liderança é, se você tem um ano de empresa e você tem trabalhado mais de 8 horas, você está trabalhando pouco. Você tem que dedicar realmente tempo. Mas se você tem 5, 10 anos de empresa e você acha que você se sente preso ali, não pode passar um final de semana com tua família numa praia, né? Não pode sair um pouco que tua equipe se desorganiza, toda hora está ligando para você, há um problema e sério de gestão. Exatamente. Então, você precisa preparar líderes dentro da tua empresa para que a liderança prepare os colaboradores. Perfeito. É preciso que o empresário, né, o líder, ele participe realmente da operação. Sim. Mas não é que... Mas ele não pode ser peça fundamental. Exato. Ele não precisa estar ali todo dia, toda hora, o tempo todo. Então, desenvolva líderes dentro da tua empresa, para que eles desenvolvam os colaboradores, né? E você tem essa... A gente tem vida social, para você descansar. Claro, então, a família cobra. O empresário ele não pode ficar refém à sua empresa. Perfeito. Se você está refém, né, ali, angustiado, não pode sair um minuto. E se você sai da sua empresa e as coisas, sabe, viram uma bagunça... Tem algo errado. Tem algo errado. Você falou algo interessante, que isso a gente vê o tempo todo na internet, e eu costumo sempre dizer isso. Cuidado com os gurus da internet, né, que tem muita gente boa na internet falando coisa, mas pessoas que já construíram algo. Sim. E tem gente que nunca construiu nada, por exemplo, nunca contratou uma pessoa falando de recrutamento e seleção. Sim. Né, falando de gestão de pessoas sem nunca ter contratado uma pessoa. Então, é importante ter esse cuidado. E a gente vê as pessoas dizendo que a gente tem que trabalhar com a mente, a gente tem que... Né, a empresa tem que ser autogerenciável, e tem que ser, eu concordo. Mas isso não é uma coisa que eu comece hoje o negócio e minha empresa já vai ser autogerenciável. Você falou, isso foi bem colocado, porque no início você rala pra caramba. Sim. É no mínimo 16 horas por dia ali que você trabalha, 14, 15, 16 horas que você trabalha. E tá tudo certo. Sim. O que tá errado é permanecer nesse ritmo, né? Então, assim, você tem gente que trabalha muitas horas ainda por dia e tá tudo certo. Agora, não significa dizer que eu não possa sair da minha empresa. Né? A ideia da liderança é que você saia do operacional, né? Enquanto tem ali um ano, pouco tempo de empresa, ok, você se envolver na operação. Mas há um crescimento, há uma expansão, então você tem que sair do operacional e ir para o estratégico. Isso. Então, nós temos alguns clientes que estavam nessa condição. Eu estava ali como o empreendedor, né, o empresário bombeiro, apagando fogo, né, vendo ali um problema de relacionamento de 2 colaboradores, o cliente que estava reclamando e vai apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. Uhum. Então, quando ele sai do operacional para o estratégico, ele consegue ter raciocínio, ter tempo, né, ter energia para poder pensar, né, e direcionar... Ele vai enxergar de uma outra visão. Né? Direcionar para que os líderes que ele formou, né, direcionem os colaboradores. Perfeito. Então, por isso a importância realmente de pensar no estratégico. Então, se você estiver se envolvendo ali o tempo todo, é hora de parar, né, e repensar e talvez contratar realmente e não tem que ter uma urgência, de RH. Né? Não tem que ter uma urgência em sair do estratégico. Tem gente que tem que ter pressa. Não. Eu tenho que ter segurança. Sim. Eu tenho que ter a segurança de que eu já tenho o time certo, que os processos estão bem definidos e que aí sim eu posso sair do estratégico. Tem que ser um passo muito bem planejado, muito bem executado para que você não tenha problema. É a importância dos processos. Então, quem entrar e quem sair vai entregar, né, a tarefa da mesma forma. Exatamente. Então, se você... Uma padronização. Uma padronização. Então, se você entra, se você é treinado com essa clareza, então vai ter a possibilidade de você atingir o que a empresa espera realmente. Então, por isso a importância de ter o processo para todas as áreas, seja para a área de gestão, seja para a área financeira, Perfeito. Seja para a área de vendas, Perfeito. Seja para a área de atendimento, tudo de forma estruturada. Jônia, qual o recado que você deixa para os empreendedores que estão nos assistindo aí nesse momento? Não desista dos seus sonhos, se prepare, né? Trabalhe de forma estratégica. Se você não tem a oportunidade, né, de ter um RH dentro da sua empresa, você pode terceirizar isso. Não é um custo alto e é resultado garantido. Muito bem. Esse é o caminho. A gente lida com pessoas o tempo todo, né? E se eu não sei lidar... Tem uma frase que diz o seguinte: eu não vou ser bom em tudo, não é porque eu sou dono do negócio que eu sou bom em tudo. Sim. E eu acho que está errado o empresário que acha que ele tem que ser bom em tudo, que ele tem que ter resposta para tudo. Isso não é um bom líder, né?
Então, se eu não sou bom, e nem é só o fato de ser bom, eu acho que o líder, o empresário, ele tem que focar no negócio. Então, ele tem que terceirizar essas outras A tarefas, virada de chave né? são pessoas. Então, você, empresário, invista na gestão de pessoas da tua empresa. Teus colaboradores, eles entregam resultado mediante a uma situação, mediante um treinamento. Então, isso precisa ser feito por alguém que tem uma condição técnica boa para te entregar, né, esse resultado. Que bom, Jônia. Agradeço demais. Eu estou muito feliz de estar foi aqui. Muito rápido obrigada o pelo tempo, convite. né? Voou. Foi 1 hora, mas foi um bate-papo bem Sim. bacana. Espero que a gente possa contribuir aí com muita gente, que as pessoas entendam, né, a importância desse trabalho do recursos humanos, do recrutamento e seleção, da importância de aprender a lidar com as pessoas para que as empresas possam estar mais ativas, possam estar mais seguras, possam ser mais lucrativas. Muito feliz por estar aqui, pelo convite, e feliz também de saber que a Controle é nosso cliente, né? E Isso, você confiou no exatamente. nosso trabalho, tem confiado realmente, que é uma empresa que é referência aqui no Vale e para outras regiões, né, do Isso. país, e feliz por esse convite e por saber que você é um caso de sucesso aí. Você falou a questão do custo, é só deixar um testemunho aqui bem rápido. Eu acho que custo maior era eu divulgar uma vaga, como eu fazia, Sim. recebia 50, 70, 100 currículos, aí eu mesmo tinha que abrir um por um. Perdendo tempo. Imagina, hoje vai ser o dia que eu vou analisar os currículos. Sim. Um por um, aí selecionava ali uns 10 melhores, aí depois ia entrevistar todo mundo, né, para poder escolher uma pessoa. Então isso demanda E muito às vezes tempo. não fica nenhum, né? Isso, tinha essa situação também. Então, assim, em vez de eu estar focado em outra coisa, fazendo, né, entrar mais receita no negócio, eu estou terceirizando um processo, e aí depois chegam ali 3 candidatos já filtrados para mim, aí a gente facilita bastante e ganha muito mais tempo. Então, recomendo demais que seja analisado isso, porque de fato vale a pena e é um custo extremamente importante dentro da empresa. Sim, com certeza. Muito obrigado, minha amiga. Prazer.